Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos sextos anos do RM do dia 17/9/2021 com o professor Inaldo Pontes, esse amigo de vocês. No nosso tema de hoje abordaremos porcentagem, pessoal. Esse nome vem de percentum, do latim, que significa por um cento. Porcentagem, pessoal, fiquem ligados, você aplica muito isso na sua vida. Observe a manchete de jornal ao lado. Em muitas situações do dia a dia, podemos observar o símbolo de porcentagem, lemos por cento. De acordo com a manchete, há um número de 18 acompanhado do símbolo de porcentagem, que pode ser lido da seguinte maneira: 18%. Quando falamos 18%, estamos querendo dizer que 18 em 100, ou seja, 18% é 18 partes de 100. A porcentagem indica a parte de um todo, que contém 100 partes. Assim, percebemos que 18% seria o mesmo que tomar 18 partes de um total de 100 partes, ok? Apenas 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva de resíduos. Então, 18% a gente tem que saber quantos municípios tem no Brasil para a gente poder fazer o cálculo. Agora, nós temos aqui, 18% com o símbolo de porcentagem. E a infração, aqui é igual, pessoal. Só um segundinho aqui, olha, que aqui é igual. Viu? Não é menos, é igual. Bem aqui, ok? Corrigido, porque o livro ele vem com alguns defeitos. A porcentagem indica a parte de um todo que contém 100 partes. Assim, percebemos que 18% seria o mesmo que tomar 18 partes de um total de 100 partes. Porcentagem de um valor. Então, nós vamos calcular agora com a situação de número 1. Durante uma palestra, a diretora de uma empresa informou aos funcionários que 8% deles seriam promovidos. Lucas sabia que havia 175 funcionários, mas apenas 8% seriam promovidos na empresa e perguntou à diretora como ele poderia calcular quantos funcionários seriam promovidos. Veja a seguinte explicação que ela lhe deu. Primeiro calculamos 1% do total, fazendo a divisão do valor total, que no nosso caso é de 175 funcionários por 100. Então, multiplicamos o encontrado por 8, que é o 8%. Veja esse esquema que estou fazendo. Então, ela pegou 100%, era 175 pessoas, dividiu por 100, certo? Aí pegou, esse resultado deu 1,75. Ele multiplicou 1% vezes 1,75, certo? Aí depois era 8%, ele multiplicou por 8, que deu 14%. Entendeu, pessoal? Vamos lá de novo, Ele pega 100%, que é 175, divide por 100. Quando dividiu, deu como resultado 175%. Aliás, 1,75. Aí ele multiplicou por 8, que deu 14. Então, 8% são 14 funcionários. Portanto, Lucas percebeu que 14 funcionários seriam promovidos. Vamos ver aqui uma situação bem melhor com um cálculo. Vamos ver aqui. No entanto, essa não é a única maneira de obter a quantidade de funcionários promovidos. A diretora poderia ter calculado de outra maneira. 8% de 175 funcionários. Pegaria 8 partes de 100 e multiplicaria por 175. Então, ele vai fazer o seguinte, pessoal. Ele vai fazer o seguinte, olha só aqui, Pegamos a canetinha aqui, Vamos multiplicar 8 vezes 175, vai dar 1.400. Aqui embaixo é 1, pessoal. Quando não tem nada é 1, 100 vezes 1, 100. Agora, tu corta 2 zeros em cima e corta 2 zeros embaixo. Ficou 14 dividido por 1. E 14 dividido por 1 é 14. Ok, pessoal? E assim o resultado seria o mesmo. 14 funcionários seriam promovidos. Só um minutinho que eu passei aqui. Eu queria voltar aqui uma coisinha, tá bom? Queria mudar aqui mudar só aqui o apontador, desculpa, peraí, né, pessoal, eu quero o apontador.
Bom, situação 2 agora. Em uma escola de natação, há 50 alunos. Olha, total 50 alunos. As turmas são divididas de acordo com o nível de aprendizado de cada aluno. A turma de Daniela e de André é composta de 50% dos alunos da escola. Veja como cada um pensou para calcular quantos alunos havia em sua turma. 1% de 50 é igual a 0,5. Ela pensando, né? Esse número multiplicado por 50 é igual a 25. Então, há 25 alunos na minha turma. Ela pensou dessa forma. E ele? Escrevendo 50% na forma de fração, 50 partes de 100, que na realidade são 50 alunos. A fração irredutível desse número é 1 meio, que é o mesmo que a metade. 1 meio é 0,5, pessoal, a mesma coisa. É o mesmo que a metade. Então, 50% de 50, então 50% de 50 equivale à metade de 50. A metade de 50 é igual a 25. Então, há 25 alunos na minha turma. Entenderam o pensamento deles? Pessoal, para se calcular uma porcentagem, é só você colocar assim, 8% do valor, você coloca 8 sobre 100 e multiplica pelo valor, ok? Aí você vai multiplicar a parte de cima, multiplica a parte de baixo, depois divide, que você acha a quantidade em números, que representa o percentual de 8% neste caso. Pessoal, vamos fazer o seguinte, aqui os dois acertaram na situação 2, é outro tipo de pensamento. Porcentagem de figuras, vamos ver como é que funciona isso, ó. Dividindo uma figura em partes iguais e selecionando algumas dessas partes, conseguimos determinar a porcentagem correspondente às partes selecionadas. Observe os exemplos abaixo. Olha, pessoal, aqui, pessoal, ele dividiu ao meio esse círculo, então é 50%. Dividindo o círculo em duas partes iguais, selecionada uma, dizemos que é 50%. Foi selecionado, já que 50% é igual a 1 meio. Entendeu, pessoal? Uma parte selecionada, tomada, ó, de duas no total. Então, uma parte de duas, ó. Uma parte foi pintada de duas partes. Então, aqui é 50% ou a metade. A metade é 1 meio, ó. E 1 dividido por 2 é 0,5. Pode ser escrito dessa maneira. Pessoal, aqui o total é 100. Sempre o total vai ser 100. Se você dividir 100 por 4, vai dar 25%. Ó, 25 mais 25, 50. Mais 25, 75, mais 25, 100. Aí aqui ele vai pegar 1/4, porque ele está pegando uma parte de 4. Dividindo o quadrado em 4 partes iguais e selecionando uma, dizemos que 25%. Por quê? Porque 25% é 1/4 de 100. Foi selecionado, já que 25% é igual a 1/4. Uma parte selecionada de 4 partes total, né? Ok? Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tenho 10 partes, foi tomada 7, então eu tenho 7 décimos. Dividindo o retângulo em 10 partes iguais e selecionamos 7, dizemos que temos 70%, pessoal, não é 7%, certo? Ó, 70% foi selecionado, já que 70% é 7 partes de 10. Então eu escrevi aqui, ó, 7 partes selecionadas de 10. Então, 7 de 10, pessoal, se eu multiplicar aqui por 10, aqui 7 por 10 dá 70, e 10 por 10 dá 100, eu ia ter 70 partes de 100, que é a mesma fração de 7 sobre 10. Então, seria 70%. Por que é a mesma fração, 70 sobre 100? Porque se você dividir 7 por 10, dá 0,7. E se você dividir 70 por 100, dá 0,7 também, pessoal. Agora, observe outra situação. Anderson era proprietário de um terreno e resolveu lotear sua propriedade em 10 partes iguais, como mostra a representação abaixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 5 embaixo, totaliza 10. Lotear, processo de divisão de um terreno ou imóvel. Fez lotes de todos os lotes iguais. Uma empresa apresentou uma proposta para comprar 4 desses lotes. Para saber que porcentagem do terreno seria comprada, antes que escrever a sequência a seguir. 100 partes são 10 lotes. 10% é um lote, certo? Foi o que ele fez, ele dividiu aqui 100 por 10.
deu 10. E 10 dividido por 10, 1. Então 10% é um lote. Certo, pessoal? Tá aqui, ó, o terreno. Cada lote desse é 10%, porque aqui, ó, 50 mais 50, 100. E aqui ele pegou um lote, é 10%. Assim percebemos que cada lote equivale a 10% do terreno. Em seguida, ele obteve a porcentagem do terreno correspondente a 4 lotes. Pessoal, 10% é um lote, 40% é 4 lotes. Por quê? Foi que ele fez, ó. Pegou um lote, mais outro lote, cada lote 10%, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então, 4 lotes é 40%, utilizando figuras, pessoal. Com isso, Anderson constatou que a empresa queria comprar 40% do terreno. Então, se a empresa queria comprar 4 lotes, ela queria comprar 40% do terreno. Aqui ficou bem melhor. Mas se você tem, você poderia transformar essa fração aqui, total, ó, você poderia representar esses 10 lotes igual a 100, certo? Mas ela queria comprar 4 partes de 100. Você poderia fazer dessa maneira aqui, pessoal, olha só. Aquela maneira que nós fizemos anteriormente. Só um instantinho, olha. Ele quer comprar 4 lotes. 4 lotes de 10. Certo, ó. 4 lotes de 10. Se eu multiplicar isso daqui por 10, eu vou obter uma fração, vou multiplicar por 10, certo? Ó. Então vamos lá, em cima e embaixo. O que é que vai acontecer? Ó? 4 vezes 10, 40. Aí vou multiplicar por 10. 10 vezes 10, 100. Então ficou aquela forma de porcentagem, ó. Fração centesimal, que é chamada, ó. Isso daqui, pessoal, é 40%. Ó. Isso aqui é igual a 40%. Só que ele fez em figuras, entendeu? Ó. 40 partes de 100 é 40%, pessoal. Ok? Aqui eu fiz de outra maneira, ó. Multipliquei por 10 só para obter isso, ok, pessoal? Lembrando que aqui eu estou achando uma taxa. Quando eu quiser achar um valor numérico, eu pego a porcentagem e multiplico pelo valor dado. Aí eu acho o valor procurado, tá bom? Com isso, Anderson constatou que a empresa queria comprar 40% do terreno. E chegamos ao fim, pessoal. Obrigado por acompanhar mais uma aulinha virtual com o professor Hinaldo Pontes. Um abraço, fiquem com Deus. E até a próxima aula, hoje às 3 horas com a nossa web.